Se você não faz isso, você está fazendo organização financeira errado e a gente vai conversar sobre planejamento financeiro em 2024. Vamos lá? Isso daqui não é organização financeira. Isso é matemática, é conta básica, é divisão. E por que eu tô falando isso pra vocês agora? Porque muita gente acha que só jogar os dados numa planilha, colocar num Excel da vida, ou anotar os gastos, ou colocar o quanto quer, ou dividir a sua própria renda, isso vai ajudar no final das contas, ou isso vai resolver todos os problemas. Só que a gente precisa lembrar de uma coisinha antes disso, né? Se fosse só por matemática por matemática, era só colocar ali dinheirinho pra cá, dinheirinho pra lá e tava tudo resolvido. A gente sabe que não é assim que funciona. Quando a gente tá falando sobre organização financeira, a gente precisa entender o contexto. E é por isso que é importante a gente analisar sempre no 360, sabe? É observar o contexto, a estrutura. Não repara muito bem na voz, não, que eu tô com alguma ziquezira arrumada que eu arrumei esses tempos atrás. E tá melhorando. E eu tô gravando esse vídeo aqui pra ter esse compromisso de toda semana trazer vídeo pra vocês. Então, antes de mais nada, deixa o seu like e se inscreva no canal. Porque se você não fizer isso, o teu tabaco vai cair. A gente só trabalha assim, com ameaça mesmo. Voltando à história da organização financeira. Quando a gente está falando sobre organização financeira sem inclusão social, a gente está só brincando com os números. E por que eu tô falando isso? Quando a gente coloca os dados lá dentro daquela planilha, vai sair um número para você, talvez positivo, talvez negativo. Esperamos que seja positivo. Mas se porventura saia positivo ou até mesmo negativo, você tem que ter uma interpretação daquilo do que acontece. Como eu falei, analisar a estrutura da onde você está inserido vai fazer muita diferença. E isso por quê? Porque dependendo da estrutura que você se encontra, muita coisa vai ser diferente. Principalmente dependendo de onde você se encontra dentro dos recortes sociais da sociedade. E por que eu tô falando? Porque todos nós partimos de um local separado e de um local diferente do outro. E isso ajuda muito porque só colocar os dados numa planilha não vai te dar maturidade suficiente para você falar, pô, para mim vai ser um pouquinho mais difícil, eu vou demorar um pouco mais para talvez conseguir comprar minha casa, porque na minha época de ensino médio eu tive que conciliar ensino médio e trabalhar, então por isso eu demorei para entrar na faculdade, ou quando eu estava na faculdade eu não conseguia me dedicar só à faculdade, então eu já não consegui um bom emprego logo de cara, ou porque eu tenho filhos, enfim, os contextos são milhares. E aí que entra essa falsa ideia da meritocracia, que faz com que a gente acabe se desgastando cada vez mais e pare no meio do processo da organização financeira. Provavelmente isso já pode ter acontecido com você, isso já pode ter acontecido com alguém próximo de você, que simplesmente vira e fala, organização financeira não é pra mim. E isso é o que mais me irrita e me deixa embucetado quando eu vejo esse tipo de vídeo. Porque as pessoas acham que é muito simples e falam como se fosse a situação mais fácil do mundo você organizar suas finanças, como se nós não soubéssemos, sei lá, preencher uma planilha, anotar uns gastos ou coisas do gênero. E a gente precisa observar muito mais do que isso. Até porque quando a gente está falando sobre inclusão social, a gente vai observar que algumas pessoas vão possuir dificuldades e obstáculos diferentes de outras. E eu já gosto de dar vários exemplos aqui, inclusive no meu curso Organiza, que eu ensino organização financeira passo a passo, uso uma planilha, mostro tudo que você precisa fazer para ter uma análise completa, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu falo exatamente sobre isso. E eu uso um exemplo muito prático, né? Por exemplo, a mulher preta periférica. Ela, por si só, ela já possui, segundo o IBGE, algumas características que a colocam num local de renda abaixo da média. Então, se ela já tem uma renda abaixo, a gente precisa analisar o que tem dentro do contexto dela que vai dificultar mais ainda. Então, dependendo da situação, ela pega vários meios de condução, meios de transporte para chegar no serviço. Então, ela não tem tempo para estudar. Então, ela não tem tempo, às vezes, de se preparar. Ou, às vezes, ela gasta muito com transporte, porque onde ela mora, ela precisa gastar com transporte. Então, todo esse tipo de contextualização é muito importante para que a gente consiga compreender o famoso processo. Eu sei, eu não aguento mais ouvir essa palavra, não é psicóloga, eu falo o tempo inteiro, é processo, né? Então, qualquer um que abre a boca e fala de processo comigo, eu tenho vontade de chutar a cara. Mas realmente é isso. A gente precisa aprender a respeitar os processos. Porque se a gente não conseguir entender o que está acontecendo ao nosso redor, a gente vai sempre se comparar e se culpar por coisas que não estão dentro do nosso alcance, não estão próximo do nosso alcance, porque está muito acima daquilo que a gente precisa entender. Isso quer dizer que você precisa deixar para lá?
Não, é preciso você entender o seu contexto e fazer algo a respeito. E aí entraria a organização financeira. Daí, quando você começa a ter esse tipo de compreensão, fica mais fácil você observar que, mesmo começando com pouco, ou mesmo sabendo que é necessário e tendo isso como um objetivo, isso já é organização financeira. Organização financeira não é você ficar rico, você ir para Maldivas 3 vezes no ano. Não, organização financeira é o básico. É você conseguir, por exemplo, manter as contas no azul, é você conseguir juntar R$ 10 cada mês para poder, sei lá, fazer uma reserva de emergência, para se porventura, esse mês apertou pra caramba, mas eu tenho ali um dinheirinho pra poder ajudar na hora de pagar a conta de luz. É isso. Muitos desses coaches por aí que não tem mais o que fazer ficam falando que você tem que ter 8 meses de reserva e você tem que fazer não sei o que lá. E acabar assustando a gente. Fica fazendo aquele terror psicológico como se a gente tivesse a obrigação de ter muito dinheiro para ser organizado financeiramente. E não é bem assim que funciona. Organização financeira, ela começa com pouco. Ela começa às vezes só com a conscientização de que é preciso. Porque nem sempre a gente consegue ter esse timing do tipo, vou sair da casa dos meus pais. Aí eu vou definir os meus gastos com base naquilo que eu ganho e não o contrário, que geralmente é o que acontece. Então nem todo mundo tem esse privilégio. Muitas pessoas vão entender que precisam de organização financeira quando já está tudo uma bagunça, quando o pau já está comendo tem tempo. Então o que a gente precisa entender nesse contexto agora? É de que começar do básico já é suficiente, já é necessário pro agora. E é juntando R$ 5 que sobra agora, ou pelo menos se conscientizando que no mês que vem você vai tentar juntar R$ 5, R$ 10, 20 que seja, já é melhor. E por que eu tô falando isso? Porque nesse ano que a gente tá agora, a gente tá observando várias oscilações, oscilação de preço, oscilação de renda. Muitos de nós podemos estar em situação de vulnerabilidade, tanto por desemprego ou por questões mesmo de o salário não tá dando conta. Então é complicado viver num mundo onde as emergências surgem a cada momento. Só que a gente precisa estar se preparando para isso e pelo menos estar com o olho direcionado. Porque o que muito acontece com a realidade de muitos de nós, e aí a gente precisa, obviamente, entender os recortes, que para uns vai ser muito mais complicado, para outros vai ser mais simples. Para uns, por exemplo, economizar R$ 10 pode ser um baita de um sacrifício. Para outros, economizar R$ 10 ao invés de tomar 7 cervejas, tomar 6 no final de semana. E aí que entram essas questões. Querendo ou não, eu já falei várias vezes que a economia ela é cíclica. Então, se de um lado a gente não tem tanto dinheiro, de outro a gente também não vai ter por causa desse ciclo. Então, quando a gente está falando sobre organização financeira, é muito importante a gente entender que o quanto antes a gente começar, melhor é. E não existe isso de jeito mais correto, o jeito mais perfeito, o que é para fazer, o percentual, porque cada um precisa ter a dimensão, o conhecimento para organizar a sua renda de acordo com as suas questões pessoais, com os seus objetivos, de acordo com as suas características. A forma como eu organizo a minha renda tem a ver com o meu estilo de vida, tem a ver com o meu passado, com o meu histórico, com o meu nível de renda, com os meus projetos, com os meus planos, meus planejamentos futuros, da mesma forma que isso tem a ver com o seu também. Então pode ser que para algumas pessoas a aposentadoria seja uma coisa para lá de longe, de que não vai existir, de que não faz sentido, não vai ser possível. Mas às vezes, se ela conseguir juntar R$ 50 por mês, ela consegue fazer isso, uma aposentadoria melhor. Então é tudo questão de a gente entender a nossa renda, como nós consumimos, e a partir daí a gente fala, ok, agora que eu tenho conhecimento, vou jogar os dados, vou interpretar esses dados, vou entender como organizá-los e a partir disso fazer algo a respeito. Porque se a gente fica só de colocar dados lá e ver um número, a gente só vai viver assustado, a gente só vai viver ansioso, porque a gente só não vai saber o que fazer. Então, da mesma forma que quando você está num processo de reeducação alimentar, você fala, todo final de semana eu peço um lanche, ou toda quinta-feira eu tô pedindo um lanche, aí eu como tanto, não sei o quê. Tipo, adianta você só enxergar que você tá comendo tanto? Não. Você tem que entender o porquê. Às vezes é por causa de uma ansiedade, às vezes você tá triste, às vezes você tá descontando. E por aí vai. E no meu curso Organiza, por apenas R$ 97, eu ensino você a fazer exatamente isso. Eu ensino você a pegar os dados, alimentar uma planilha corretamente, observar, fazer o seu planejamento de curto, médio e longo prazo e ensino também a você interpretar esses dados e fazer algo a respeito. E é aí que eu acho que mora toda a diferença. É aí que eu acho que funciona de verdade, que faz com que até eu receba vários relatos de alunos que seja muito interessante, inclusive para falar, olha, Presley, mudou a minha vida.
E é isso que eu quero pra vocês. Eu quero que vocês entendam que organização financeira não é só colocar os dados dentro de uma planilha, porque vai muito mais além do que isso. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha pra alguém que precisa, né, meu filho? Fala aí. Que precisa também ouvir um pouco mais sobre isso, que vai ser um prazer estar conversando também. Beijo no coração e até a próxima.